Então, na semana que nós estamos com um culto de mártires na igreja, Deus permitiu que a gente desse uma passadinha aqui em Roma, aonde justamente no Coliseu. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Coliseu, porque é uma das obras que marcaram o Império Romano. Foi construído, começou a construção perto do ano 70 depois de Cristo com o imperador Vespasiano, e é o seu filho, o imperador Tito, que vai concluir essa obra, que durou aproximadamente uns 6 anos. A gente começou a andar aqui em toda a estrutura e verificar com toda a tecnologia disponível na época. 6 anos apenas a construção disso aqui tudo é impressionante, porque o Coliseu Romano tem 5 níveis, pelo menos na época tinha, e aproximadamente 50 mil pessoas era a capacidade. Ele foi criado, esse ambiente, justamente como uma casa de espetáculos, shows, gladiadores batalhavam e lutavam até a morte, e foi também cenário onde muitos cristãos foram martirizados aqui nesse lugar. Interessante para você entender um pouco o contexto de Roma e a igreja do primeiro século. Nos 3 primeiros séculos, os cristãos não eram praticamente nem aceitos, né, socialmente falando, dentro do contexto romano. Por quê? Os cristãos, eles não pagavam impostos, eles não adoravam César, obviamente, eles também não trabalhavam para o Estado. Então os romanos, como eram na sua maioria politeístas, e tinham alguns judeus, mas também descriminalizados, esses cristãos eram considerados pelos civis romanos como marginais, como bandidos. Então, quando os imperadores começaram a trazer os cristãos para esse ambiente aqui, para serem devorados por leões, e não só leões, alguns gladiadores faziam shows cortando, picando cristãos aqui também. Isso para os civis romanos era um ápice de júbilo e alegria, porque temos que matar esse povo que não contribui para o desenvolvimento social romano. E as histórias não se sabe ao certo quantos cristãos morreram aqui, não se sabe. Alguns citam um número, outros citam um número, foi muita gente. E há histórias que marcaram, assim, estão nos anais da história, como por exemplo, nesse ambiente, cristãos que, ao serem devorados ou mortos, se ajoelhavam e começavam a cantar hinos de louvor a Deus. Morriam martirizados, adorando a Jesus, numa plateia de 50 mil pessoas aí, ovacionando, né? E é interessante, aqui só, Felipe, ó, esse ambiente aqui embaixo era justamente a parte, né, o subsolo, aonde esses túnelzinhos aqui, aonde os presos ficavam, os cristãos também, e até túneis onde os leões saíam também, justamente esperando o momento da execução, ou esperando o momento de ser levado, né, para a plateia para poder ser martirizado. É um ambiente pesado, espiritualmente falando, não tenha dúvida. Muito sangue rolou aqui, muito sangue jorrou por essas pedras. Então o Coliseu está muito marcado não na história romana, mas na nossa história cristã também. Você dá uma conferida em toda a estrutura. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. É isso aí, Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus.